Estou na dúvida de qual ação comprar. Na opinião de vocês, Banco do Brasil ou Vale? Essa discussão do ativo, ela sempre tem que ser comparativa. Isso é o primeiro ponto. Que está num preço muito mais interessante, com um potencial de retorno muito maior. O pessoal tem perguntado aqui bastante sobre questões de oportunidade, questões de olhar alguns papéis. Eu vou pegar aqui uma pergunta, tá? Tem aqui que alguém falou sobre Banco do Brasil, aqui, ó, o Thiago Nakamura. O que motiva os investidores a comprar tanto BBASPs acima do preço teto? Com esses valores acima do preço teto, não diminui o dividend yield ou o yield on cost? Thiago, é o seguinte, lá na plataforma do AGF a gente tem duas visualizações, tá? Uma que é histórica e outra que é projetiva. Então, o preço teto projetivo, ele está muito dentro dos valores atuais. Salvo engano, nós estamos hoje com um dividend yield na casa de uns 10%. Então, olhando para esse ano, o papel está interessante, já que a gente preconiza pelo menos 6%. É só isso que você vai olhar? De jeito nenhum. Tem relatório lá na GF Análise, dá uma olhadinha. Se você colocar a visualização histórica, aí eu concordo com você. Aí fica menos interessante. Então, quando as outras pessoas estão com alguma divergência em relação ao que você está entendendo do cenário, dá uma olhadinha dentro do AGF se você está olhando historicamente ou o projetivo. Tudo bem? Essa é só uma pequena diferença e você vai perceber que não tem receita de bolo. Cada empresa e cada investidor vai escolher um tipo diferente de visualização. E, de novo, assim como aquela imagem que eu trouxe, um é 6, o outro é 9, ninguém aqui está certo ou errado, vai de cada um do seu ponto de vista. Espero que você tenha resolvido essa dúvida. E é um bom ponto que você tocou, Brunão, porque o projetivo, ele se baseia, no caso do Banco do Brasil, no guidance que a empresa passa. Né? O Banco do Brasil ele projeta um lucro até o final desse ano numa faixa de 37 a 40 bilhões. Isso junto a um payout de 45%, que foi aumentado nos últimos meses. Então, balizado nisso, você acaba tendo um yield projetivo diferente do passado, porque o lucro vai ser diferente, pode ser maior ou menor, mas a gente se baseia na projeção, e ao mesmo tempo o payout também é diferente, que influencia no dividendo pago e, consequentemente, no preço teto, né? Perfeito. E assim, para quem tem uma certa suspeita se o Banco do Brasil promete e cumpre, tem estudo que a gente já fez no AGF Análise mostrando os guidances e o resultado obtido naquele mesmo ano. E surpreende. Então, com uma certa margem de segurança, o que eles falam efetivamente tem acontecido pelo menos nos últimos anos. Por isso que o projetivo cria até um pouquinho mais de segurança se você gostar do negócio, da participação do governo, você não se incomodar e por aí vai. Van, você tem olhado alguma coisa, alguma pergunta ali do chat? Tenho. Da Pamela, vai justamente, estou na dúvida de qual ação comprar, pois tem muitas oportunidades. Na opinião de vocês, Banco do Brasil ou Vale? Bom, o que acontece, Pamela? Quando o mercado começa a cair, uma grande dificuldade que a gente tem, porque a gente não tem, pelo menos eu não tenho um caixa infinito, gostaria muito de ter, mas não tenho. Então, o que acontece? Quando tudo fica vermelho, e a gente, nossa, e agora? O que é que eu vou comprar? Porque tem muita coisa barata. Se concentre nas empresas que estão já na sua carteira de investimento. Uma coisa que a plataforma do AGF te ajuda bastante, e o Bruno mostrou ali anteriormente, é a questão da proximidade do MDI. Então, por exemplo, BB Seguridade é um exemplo. Está próximo, talvez, de anunciar em agosto. No pregão passado, eu falei bastante um exemplo de Banco do Brasil que ainda estava na Datacom. Ou minto, dia 13 ainda tem uma Datacom de Banco do Brasil, de um JCP. Eu me lembro aqui. Então, assim, eu vou muito pela proximidade, exemplo, do anúncio ou que está por vir esse anúncio, por exemplo. Será que é o momento de eu colocar uma ação da Vale na minha carteira de investimento? Será que condiz um pouco com a estratégia? Eu já estou recebendo na minha carteira de investimento um volume ali de dividendos de JCP bacana para investir na ação da Vale, dentro de um setor de mineração. Depende do que você quer colocar, incrementar de complexidade, digamos assim. Eu sou muito do feijão com arroz bem feito, né? O básicozinho, pegando bem ali dos setores do BEST, 2, 3, 4 empresas no máximo começando e estabelecendo sempre, o que tem no livro lá do Bassi, a meta de quantidade de ações. Minha meta é 1.000 quantidade de ações, bati
Paladino, dobra a meta, aí bota 1.500, e aí você vai tendo termômetro conforme você vai recebendo o din-din na sua conta. Eu acho que você falou umas coisas importantes aí, Ivan, que eu acho que vale reforçar, né? Primeiro, essa questão da que você já tem em carteira, né? Sim. Porque, de fato, toda decisão na Bolsa, ela é um custo de oportunidade. Existe isso como pano de fundo. Você, para fazer uma escolha, você estaria renunciando outra que muitas vezes poderia ser melhor. Então, é isso que você tem que medir para você não correr o risco de agregar uma nova empresa na sua carteira, sendo que já existe uma ação lá que está num preço muito mais interessante, com potencial de retorno muito maior, tanto em dividendo quanto em valorização. Então, essa discussão do ativo, ela sempre tem que ser comparativa. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que você falou, e que eu concordo também, é com relação ao perfil da empresa, né? Porque você tem, muitas vezes, uma empresa que é, vamos chamar assim, puramente previdenciária, ela tem aquelas características que a gente gosta, previsibilidade de fluxo de caixa, está num setor protegido, com barreira de entrada, altas margens, retorno, etc. Ao mesmo tempo, você pode ter outra empresa com ótimas características, mas de setores cíclicos, que para você começar a sua carteira de oportunidade, pode não ser ideal. Então, esse é um ponto que eu também me atentaria, porque você não está simplesmente comparando yield com yield ou valuation com valuation. Você pode estar comparando uma ação que tem uma característica mais previdenciária com outra que pode te deixar na mão com o dividendo em alguns momentos. Me atentaria para esses dois pontos. Pessoal, acho que a gente está estourando aqui, né? Exatamente. Já ia dizer. Eu já leio ali o Felipe, já, só na expressão, já no horário. Não, estou preocupado com o pessoal do Agenda Finais, do aplicativo, exatamente. Pessoal, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai finalizar aqui o nosso pregão aberto. A gente queria agradecer a todo mundo, dá uma olhadinha, assiste o nosso documentário. Paulinho, se você puder colocar o QR Code mais uma vez, por favor. Sensacional, 37 minutos. Compartilha com o pessoal no grupo de WhatsApp de investidor. Tenho certeza que todo mundo faz parte de um. Tenho certeza absoluta. Vai lá e solta. E aí agora a gente vai conversar com um pouquinho mais de calma, falando de algumas empresas, algumas outras percepções, no nosso pregão fechado. Queria agradecer a participação de todo mundo, Van e Felipe. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Tá bom? Beijão, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.